Olá, pessoal. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, como sempre. Confesso que eu tô com uma certa saudade de falar para todos irem para seus lugares, mas infelizmente é o que temos agora. Felizmente temos saúde para fazer isso aqui, né? Eu lecionando e vocês acompanhando. Espero mesmo que vocês estejam estudando, fazendo um certo esforço, porque eu garanto para vocês que vai valer a pena, tá bom? Parafraseando Garcia, são os tempos difíceis que fazem as pessoas mais fortes. Então preciso que vocês entendam mesmo que tá na hora de fazer um certo esforcinho aí, vamos correr atrás, que é para vocês, né? O resultado todo aí vai para vocês. Eu tô fazendo a minha parte, olha a aulinha de matemática de vocês aqui que vai sair, não vou mostrar muita coisa, né? Porque para vocês acessarem o canal. Então vamos lá. Deixa eu só correr para os slides. E aí, a gente vai falar um pouquinho hoje de ângulo limite, tá? No setor 1, 2, 3 lá, que é o meu setor de uma aula só, módulo 8. Tá nas páginas 91, 92 e 93. Peguei duas fotos lá do nosso slide anterior, que são fotos que representam aí fenômenos naturais que vão ser explicados por meio do ângulo limite de refração, tá? Então, já já a gente vai conseguir entender a lógica disso aqui. Só quero que vocês reparem que existe aí uma certa diferença entre os dois fenômenos. Deixa eu só colocar aqui no apontador para todo mundo conseguir enxergar. Esse carinha aqui, ó, ele é um pouco diferente desse aqui, tá? O que vai aparecer basicamente por causa da temperatura da água que está refratando os raios solares. Mas tudo bem, isso vocês conseguem descobrir com 5 minutinhos de Google, inclusive melhor que eu. Então a gente vai começar montando uma teoria aqui na nossa cabeça que eu preciso que todo mundo tenha muito bem fundamentado, tá bom? Ter isso bem fundamentado na cabeça é importantíssimo para entender a lógica do que a gente vai operar aqui, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que considerar é que eu tenho aquela divisão clássica lá da refração. Eu sei que vocês estão, na verdade, fazendo uma revisão, então vocês já conhecem essa técnica aí de separar dois meios com refringências, com índices de refração diferentes, ok? A gente chama isso de dióptro plano, né? Já nós vamos começar, a partir da nossa próxima aula, a utilizar esse termo mais vezes. E aí, desculpa pessoal, considere um feixe de luz que está incidindo sobre essa superfície de separação. Se esse peixe vai do meio mais refringente para um meio menos refringente, ele vai se afastar da normal. É um dos casos que eu coloquei lá na aula passada, né? Foram lá 4 casos, sendo que 2 deles são bem específicos. Então a gente está pensando sempre assim, ó, o feixe está indo de um meio mais refringente para um meio menos refringente, ok? Se você observar nessa figura aqui, ó, você vai ver que eu tenho aqui que o N2 é menor do que o N1. Então o índice de refração desse meio 2 aqui de baixo é menor do que o índice de refração do meio 1. Você consegue observar que, na verdade, a trajetória, se não houvesse refração, seria por esse pontilhado aqui, só que, na verdade, ele está se desviando, afastando-se da normal, que é essa reta aqui com 90 graus, ok? Se você olhar para a foto, não é isso que está acontecendo, só que aqui a gente vai usar a lógica do princípio de reversibilidade que a gente estudou lá atrás, né? Então, se eu estou vendo que o laser está indo nessa direção aqui e entrando na água, eu vou pensar que ele pode perfeitamente fazer o caminho reverso, e quando ele passar para o ar, que tem um menor índice de refração, ele vai dar essa desviada, se afastando dessa reta normal aqui, ó, que está fazendo 90 graus, ok? Então isso aqui é só uma representação para a gente conseguir entender do que a gente está falando e quem sabe depois aplicar aí. Opa, não tá indo. Tá, então a pergunta central aqui é o seguinte: o que acontece com o ângulo de refração quando o ângulo do feixe incidente com a normal aumenta? Eu estou falando especificamente para esse caso, tá? Meio mais refringente para meio menos refringente. Então, o que vocês estão vendo aqui é um tubo, né? Esse tubo é maciço, tá, gente? Ele não é
não tem ar dentro dele, então pense que ele é um tubo de vidro, um tubo de acrílico, de diamante, de qualquer material transparente que você quiser. E aí o que acontece? Aquele cara lá vai fazer um movimento igual esse aqui que vocês estão vendo. E vocês estão percebendo o seguinte, pô, mas se esse meio era transparente, por que essa luz não sai aqui, ó, na hora que ela toca? Por que ela não vai para o outro meio transparente? Porque ela superou um negócio que a gente está chamando aqui de ângulo limite. Tudo bem? Então, nesse momento, essa imagem não tem explicação matemática para a gente, mas é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, ó, agora é o GIF, né, mostrando o que aconteceu lá com o nosso carinha anterior ali. Percebam que aqui ele faz curvas, né? Existem outros fenômenos também acontecendo aí. Além do fenômeno simples de refração que a gente já conhece. Então, o que está acontecendo? Quando se supera um ângulo limite, quando eu vario muito, quando eu aumento muito esse ângulo de incidência, certo? Deixa eu só ver se... Opa, eu fiquei meio que na frente aqui, né? Deixa eu só sair correndo aqui, deixa eu ver onde que cabe eu. Eu fico aqui, ó, só minha cabeça fotinha aparecendo, depois eu mudo. Então, o que vai acontecer aqui? Ele não vai refratar, ele vai apenas refletir. Tudo bem? Nos casos anteriores, a gente tratava ali um caso em que sempre acontecia refração e reflexão, só que nesse caso aqui a refração deixa de acontecer, tá bom? Já já a gente vai fazer uma analogia aqui, vai ficar um pouco mais fácil interpretar isso aqui. Então vamos lá, voltando àquela situação que a gente tinha. Dois meios com refringências diferentes, feixe de luz indo de um para o outro, eu estou indo sempre do mais refringente para o menos refringente. E aí eu estou te perguntando o que acontece com o ângulo de refração, que é o nosso θ2, que é esse de baixo aqui, ok? Quando o ângulo aumenta o máximo que ele consegue em relação ao normal. O que acontece com esse cara? É o que vocês acabaram de ver nos GIFs anteriores, tudo bem? Mas agora a gente vai colocar isso na matemática, infelizmente, para vocês, né? Então vamos, concentra aí, tenta entender passinho por passinho, dá pause, volta, pega passinho, coisinha por coisinha que a gente vai conseguir desenvolver esse negócio aqui. Deixa eu me colocar aqui no cantinho de novo e vamos nessa, maluco. Eu tô partindo lá daquela segunda lei, né? É a lei de Snell-Descartes. Então, o que eu tenho aqui? A razão entre os ângulos do raio, entre os ângulos, desculpa, gente, a razão entre as refringências do meio 1 e do meio 2 é proporcional, é igual, né, na verdade, é igual ao seno do ângulo de refração dividido pelo seno do ângulo de incidência. Ok, o que eu sei a respeito disso? Que se o ângulo de incidência aumentar, o de refração também aumenta. Ok. Se um ângulo de incidência, então, eu vou ter, então, como se fosse uma função, né? Uma função, posso colocar assim, poderia adaptar isso e pensar da seguinte forma. Existe um ângulo de incidência que é correspondente ao ângulo de refração de 90 graus, ok? Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou pensar, então, que o meu θ2 é 90 graus, porque é o meu ângulo de refração. Se o meu ângulo de refração é 90 graus, o seno de 90 graus é 1. Como que eu sei isso? Perguntando para o meu professor de matemática que está me ensinando isso agora, né? Então, o seno de θ2 vai ser igual a 1. Próximo. Sabendo que esse cara é igual a 1, eu só substituo ele na fórmula. Observe aqui, eu tinha seno de θ2, eu só substituí isso aqui por 1. Peguei aqueles dois elementos, elevei os dois lados a menos 1, certo? E troquei eles de lado aqui, ó. Deixa eu ver aqui, e troquei eles de lado, assim, né? Beleza. Aí o que está acontecendo aqui? Eu fiquei lá com o seno de θ1, não vou nem falar esse dividido por 1 aí, né? Porque não tem necessidade. É igual o índice de refringência do meio 2 dividido pelo índice de refringência do meio 1. Beleza. Só que eu estou pensando assim, esse é o maior ângulo de incidência que vai trazer uma refração para mim. A partir disso não tem mais refração. Então esse ângulo é o ângulo que a gente vai chamar de ângulo limite. Por quê? Porque a partir dele já não há mais refração. Então ele está no limite da refração. Tudo bem? Chamei ele aqui então, ó, tá até destacado.
de θL. E aí, eu peguei o seguinte, o seno desse θL vai ser igual a N2 dividido por N1, só que eu já sabia lá de antes que o N2 era menor do que o N1, eu consigo perceber o seguinte, se isso só vai acontecer quando esse N2 for menor do que o N1, em vez de ficar pensando com número para não me embolar demais, eu faço isso aqui, ó. Penso no seno de θL como sendo o menor índice de refringência dividido pelo maior índice de refringência, tá bom? Vou fechar esse vídeo aqui, preciso que vocês vão para o próximo vídeo para a gente conseguir matar essa matéria. Beijos, beijos.